Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao canal do Observatório do Turismo no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Albalustro e hoje, para encerrarmos a série que estamos aí apresentando desde o início de 2020, Vocações Turísticas de Santa Catarina, temos aí o segmento Turismo de Luxo. E nós, para falar sobre este importante segmento, uma grande oportunidade, convidamos Maria Cláudia Evangelista. Maria Cláudia, ela é diretora da Jocintra Tailor Made Tours. Ela também é administradora de empresas com MBA em empreendedorismo global. Ela também é mestre em administração e gerência pública pela Universidade de Alcalá de Henares, na Espanha. Maria Cláudia Evangelista, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conversando com a gente. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade, agora adoro esses momentos para que a gente faça uma troca e que a gente aprenda sempre junto. Que legal. Então, pessoal, é com grande satisfação que a gente encerra essa série em que nós falamos de praticamente quase todos os segmentos turísticos, né? Aqueles que mais despontam diante das tendências mundiais, aqueles que já estão segmentados aqui no nosso estado, e faltava este que era um segmento extremamente importante, exponencial, né, no turismo global, e que Santa Catarina precisa também se apropriar. E aí, realmente, a pessoa que mais foi solicitada para trazer aqui essas informações foi Maria Cláudia Evangelista, e a gente começa esse bate-papo agora. Então, para nós iniciarmos, Maria Cláudia, explique um pouco mais sobre o que é o segmento turismo de luxo. Eu sempre gosto de começar a explicação do que é o produto, o serviço de luxo, fazendo um paralelo do que é a concepção antigamente, né? Antigamente dizia-se que o luxo era tudo aquilo que era supérfluo, que não fazia parte das suas necessidades, né? Então, era tudo aquilo que era ostentação, abundância. Hoje, o conceito de luxo, ele evoluiu, né? Então, o que hoje quer dizer o luxo? É o conforto, é a qualidade, aquilo que é raro, aquilo que é autêntico, né? Então, quais são os atributos? A qualidade, o que é feita a matéria-prima, a maneira que ele é operado, o preço, a questão do preço, geralmente são custos maiores, porque estão ali nele embutida a questão da criação, da autenticidade, às vezes de uma tecnologia nova para ser feita. Também a questão da raridade, né? Aquilo que é exclusivo, que tem uma privacidade. Então, o cuidado com a estética, a apuração, essa questão do acabamento, alguns conceitos de luxo ainda falam sobre a questão também de ter uma marca por trás, né? Que gera confiança, que tem o reconhecimento, que as pessoas hoje cada vez mais veem que tem o engajamento, que se identificam, né? Que tem uma responsabilidade atrás de todo aquele trabalho daquela empresa que é feito. Então, o luxo ele foi evoluindo, na verdade, ele teve o seu boom nos anos 80, né? Nos anos 90 ele já estava consolidado, e ali nos anos 2000 foi quando a gente viu as grandes aquisições, que foram aqueles grupos, né, que foram comprando e foram se juntando, por exemplo, a LVMH, que é da Louis Vuitton, Fendi, Bulgari, inclusive essas marcas entrando no mercado do turismo com bandeiras, também a junção da Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent e Balenciaga. Então, assim, quando a gente vê que eles realmente foram reconhecidos no mercado como um segmento, né? Então, a grande virada de chave a partir dos anos 80, 90 se consolida, começam os estudos atrás, e 2000 os grandes acompanha a globalização com as grandes aquisições, né? O segmento de luxo ele acaba tendo algumas características, né? Por ele ser raro, ele acaba sendo mais difícil de ser substituído, de ser comparado, então ele tem um número menor de concorrência. Ao mesmo tempo, ele tem a desvantagem que a gente fala, né? Os pontos que são desvantagens, que são de que ele tem uma concentração de mercado,
né? O que vem mudando um pouco, porque as marcas de luxo hoje também enxergam não é só aqueles clientes fiéis que só compram marcas de luxo, mas também a classe média que se permite, em alguns momentos, adquirir um produto ou um serviço de luxo, e também essa questão, né, dos outros mercados que foram emergindo e que começaram também a consumir, né, que deixaram de ser concentrados na Europa, Estados Unidos e outros mercados que começaram a emergir, por exemplo, o asiático, que tem bastante histórico no turismo de luxo. Maria Cláudia, a gente sabe, né, que apesar da crise do turismo mundial, o mercado do turismo de luxo provavelmente terá uma considerável ampliação nos próximos anos, né? Inclusive segundo fontes como o ILTM World Tour 2020, né, que trouxe essas tendências, né, ou trouxe esse momento que nós vamos ter aí pela frente. Você acha que Santa Catarina está preparada para atender o turismo de luxo? Eu sempre brinco que a gente tem muito ainda para explorar, porque as iniciativas que existem em Santa Catarina, elas são individuais, né? É o esforço de um hotel, é o esforço de um restaurante, é um serviço que se desponta. Então, nós temos algum evento, alguma ideia de algum empreendedor. Então, eu ainda acho que a gente precisa formatar uma política, né? Santa Catarina precisa se posicionar. Quando as pessoas pensarem em turismo de luxo, as pessoas precisam pensar em Santa Catarina. Então, tem que ter um posicionamento, tem que ter uma promoção, né? Tem que trabalhar a questão da distribuição, quer dizer, hoje eu não vejo na comercialização, a gente recebe visitas aqui na agência de fornecedores do mundo inteiro. Eu não vejo os fornecedores de Santa Catarina fazendo uma distribuição do mercado de luxo, né, de quais são os produtos que estão para vender. Eu não vejo um catálogo de serviços de luxo sendo promovido, né, nas ações de promoção do Estado de Turismo de Santa Catarina. Então, é claro que nós já temos algumas iniciativas, nós não podemos dizer que nós vamos começar do zero, mas eu acredito que para a gente se profissionalizar e crescer, precisaria ter uma política bem formatada, né, e consistente. Isso não é uma característica exclusiva de Santa Catarina. O Brasil, em geral, ele está passando por essa transformação, reconhecendo o luxo, né, antigamente muito concentrado no Rio de Janeiro, São Paulo. As grandes bandeiras sempre estiveram lá porque era o local de maior poder aquisitivo, estava concentrado, que justificava ter operações, mas isso ele está se espalhando, né? E a gente vê as marcas, por exemplo, a Belmond, o Fasano, que são marcas de luxo dentro do turismo, eles deixaram de estar nesses grandes centros, já estão indo, né? Belo Horizonte, o Nordeste está recebendo, São Paulo, o interior de São Paulo, por exemplo, Campos do Jordão, com novas redes que tinham, Six Sense, que é uma marca bem famosa, internacional, de luxo, já tem o seu primeiro hotel aqui. Então, é novo para o Brasil essa distribuição no mercado de luxo e novo para Santa Catarina. Então, é importante que esse tema venha à tona, essa oportunidade da FEComércio de estar levantando esse tipo de tema, porque é hora do mercado, o trade se unir junto ao poder público e formatar realmente de forma profissional, né, sistêmica, consistente, uma política para a gente trabalhar o turismo de luxo em Santa Catarina. Em termos de políticas públicas, a gente sabe que Santa Catarina está, principalmente o governo do estado, está devendo aí para o trade, para toda a economia do turismo, talvez um planejamento mais bem posicionado, ou melhor posicionado, né? Então a gente acredita aí que com toda essa virada, né, nessa intensidade que as coisas vêm acontecendo nos últimos anos, né, em termos da própria Santur, com seus posicionamentos, ou ela se transformar realmente numa agência para o desenvolvimento do turismo em Santa Catarina, então a gente fica aí no aguardo. Mas eu queria aproveitar. Pode falar, pode falar. Só para comentar contigo, que eu acho que é interessante, uma oportunidade enorme, porque o Brasil começou a olhar para o seu mercado de luxo com a pandemia. Com as fronteiras fechadas internacionais,
o consumidor de luxo que só ia para o exterior, porque só enxergava o exterior como um padrão de qualidade, como desejo de consumo, ele começou a enxergar o Brasil. As ocupações dos hotéis de luxo no Brasil é uma loucura. Hoje, quando a gente vai procurar as reservas, as datas comemorativas, feriados, se não for feita com muita antecedência, hoje a gente não consegue reservas, né? Espaço, as disponibilidades estão dificílimas. Então, é uma grande oportunidade, né? O mundo quer o mercado de luxo, porque é um turista que traz uma movimentação econômica muito interessante para a cidade, ele valoriza coisas que são importantes da nossa cultura, ele é um turista mais responsável, a gente, né, tem os estudos que mostram a característica do turista de eventos, então ele é muito cobiçado pelo mundo inteiro. Então é uma grande oportunidade, já que veio a pandemia e o brasileiro começou, o nosso mercado interno que é tão rico e tão volumoso, é uma oportunidade enorme para a gente se posicionar, então a gente realmente não pode perder tempo. Que legal. Então, já que estamos falando de Santa Catarina, né, e também em oportunidade, já que o mercado interno ele se voltou para si mesmo, né, isso também eu acredito que é uma boa maneira, um bom indicador de nós começarmos. Mas seria possível você apontar alguns aspectos dentro do mercado do turismo de luxo em que Santa Catarina teria uma maior vocação e maior oportunidade? Qual seria os setores ou os aspectos? Eu enxergo um potencial enorme em Santa Catarina, né? Porque nós temos o que o turista de luxo procura. Realmente o que falta é a gente se profissionalizar, né? Se organizar. Por exemplo, a Serra Catarinense com as nossas vinícolas, ou os passeios de helicópteros, por exemplo, ou de balão pelos canyons, que são maravilhosos. Os paradores de praia, que mostram uma questão mais jovem, inovadora, o entretenimento, né, eu digo no litoral de Santa Catarina, concentrado em Balneário Camboriú, em Florianópolis, a questão da natureza, que né, o turista de luxo dá muito valor, agora mesmo com a pandemia, está entre as tendências de mercado, né, as nossas trilhas, a valorização de conhecimento mesmo que as pessoas não têm da nossa fauna, da nossa flora, de observação desses atrativos, né, as questões geográficas nossas que são únicas. A gente brinca, né, que Florianópolis Santa Catarina é muito diversificada, então isso é super bacana. A questão de tudo que é cultural, autêntico e que nós temos, né? Por exemplo, as inscrições rupestres são riquíssimas e talvez não seja dado tanto valor na promoção que elas deveriam ter. Que praticamente nenhuma. Eu digo, né? O mundo viaja para ver as ruínas. Nós temos as inscrições rupestres aqui, temos na Serra. Bom, a gente tem em diversas cavernas espalhadas pelo estado inteiro, Florianópolis mesmo. Temos a questão da pesca, que é uma atividade super autêntica de um turista poder aproveitar essa questão, agora mesmo da época da tainha, é um produto muito autêntico, é cultural, tem a ver com a nossa gastronomia, a valorização da nossa gastronomia, a valorização dos nossos artistas. Nós temos grandes pintores, nós temos grandes escritores reconhecidos e que o turista de luxo, ele dá valor a esse tipo de tour, de experiência. Muito legal também algumas iniciativas que tem aqui pelo estado de juntar o folclore, seja com danças ou com o nosso artesanato, com um projeto social, que é também uma característica, né? O turista de luxo, ele tá com uma visão mais responsável, ele sabe qual é o seu papel, que em muitos momentos ele pode causar um distúrbio pela movimentação que ele causa no ambiente, então ele quer deixar a sua contribuição, as pessoas estão, né, tem aquela coisa do legado, que é muito importante. O nosso mar, importantíssimo, um produto maravilhoso, seja qualquer tipo de atividade no mar, o mergulho, passeios de lancha, barcos típicos também são super interessantes, stand-up paddle para estar em contato mais com a natureza, a nossa gastronomia, enfim, a gente tem um leque de gastronomia, de restaurantes de alto padrão, a gente tem ingredientes próprios, a gente tem uma cultura com relação à gastronomia que é muito bacana, então todos esses quesitos entram no perfil, a característica do turista de luxo, porque ele busca, ele é exigente, ele é um cara viajado, ele é um cara culto, ele é um cara responsável,
Isso é muito legal, né? Porque a gente tinha muito dilema quando falava de luxo, aquela questão do que é o luxo adequado e o luxo inadequado, né? O luxo inadequado é essa pessoa de ostentação, que vai só por conta do status, uma questão assim, de exibição, né? E tem o turista de luxo que é o adequado, que é isso que nós estamos falando agora, né? Que é a transformação cada vez maior desse segmento, que é o cara que aprecia a cultura, ele respeita o ambiente, ele é mais consciente, ele dá valor aos empreendimentos, às práticas sustentáveis, né? E é um cara mais discreto. Que legal, realmente eu fiquei bem impressionado. Aí você, em poucos minutos, trouxe uma lista imensa de oportunidades, né, e realmente de vocações, né? Eu fiquei assim até impactado porque Ficasse com vontade já de ser um turista de luxo. isso sempre, né? Quem não tem? Todo mundo tem vontade, né? Ou mesmo que não seja uma relação habitual, em algum momento da vida a gente acaba se dando essa oportunidade. Mas com relação a Santa Catarina, né, fazia muito tempo que eu não ouvia as pessoas associarem, por exemplo, as inscrições rupestres, que são algo que Santa Catarina, o litoral catarinense, principalmente, tem de único, exclusivo, né, em que nunca é trabalhado, muitas vezes até são locais e sítios arqueológicos degradados, né? E você também citou a questão da Serra Catarinense, que, por um lado, a gente já vê algumas manifestações, não só das vinícolas, né, das vinícolas boutiques, mas também a atratividade que o receptivo, que trabalha com o segmento do ecoturismo, as caminhadas da natureza, e que atrai um público. A abundância de beleza natural que nós temos, né? Sim, a gente tem muitas empresas que estão já buscando isso, principalmente empresas que estão ali entre a Serra Catarinense, o Vale Europeu, e que atraem turistas internacionais justamente para conhecer essas paisagens, né? Sendo que a Serra Catarinense é um dos radares, né, globais em termos de paisagens, né? Mas eu também queria chamar a atenção, né, para um outro aspecto que você falou, né, com relação às políticas públicas e também com as vocações, de que é muito importante, né, a qualificação. Então, não basta ter a oportunidade, formatar o produto, é a qualidade da gestão, né, da qualidade do atendimento. E eu queria que tu falasse um pouquinho, né, exatamente sobre isso, né? Se nós aqui em Santa Catarina nós temos agências receptivas que vão atender esse turismo de luxo, né? E o que precisa ser qualificado, alcançado enquanto gestão da qualidade no atendimento? Nós temos, como eu comentei contigo, né, nós trabalhamos com o turismo de luxo, talvez não de uma forma como nós estamos idealizando aqui, que seria o ideal, né? Mas sim, nós temos. E eu te confesso que trabalhando no mercado de luxo aqui em Santa Catarina, a gente sente falta de alguns quesitos, de uma forma geral, né, nos serviços. Por exemplo, a gente precisa, para o turista de luxo, passar as informações precisas. A gente falou ali em cima, né, na pergunta anterior, ele é um turista exigente. Então, ele quer saber o tamanho do quarto, ele quer saber como é que é a planta. Então, nós precisamos ter essa informação precisa para passar para o cliente. As informações corretas de quanto tempo, qual é o nível de dificuldade de um passeio. Nós precisamos de línguas, né? Eu sinto muita falta no atendimento ao turista, de pessoas que saibam se comunicar em outras línguas de forma fluente, né? Eu digo mesmo assim, a questão do inglês, a gente sente muita falta. O espanhol, a gente ainda tem um maior número de profissionais adequados, né? Mas o inglês a gente sente falta. A gente sente falta de programas em constância. Tudo muito, sim, eu posso fazer, eu posso cotar, mas não diz quais são as saídas, quais são os horários, o tempo de duração, os preços que são estipulados. Então, isso causa
uma demora no retorno do cliente, tudo que for montado, ou até a falta de resposta. Em alguns momentos a gente fica sem resposta do fornecedor, né? Não importa, por exemplo, que a vindima da Serra Catarinense aconteça uma vez ao ano, mas é importante que a gente tenha essas informações precisas, quando ela acontece, que período que ela acontece, e que essas informações tenham sido programadas. Não adianta, estamos aguardando a aprovação do governo para ver se vai ter exposição para depois largar a programação das vinícolas locais. Para a gente não adianta, essa informação ela tem que ser feita com antecedência, né? A gente, quando fala de férias, as pessoas precisam se programar, o tempo livre, o tempo da viagem, às vezes alguém tem família, tem que cuidar, pensar onde vai botar os filhos, então a gente precisa dar constância, né? Esses passeios, eles saem em alguma temporada, não faz mal, mas que estejam estipulados, formalizados, né? Eu sinto muita falta de uma presença digital, seja para cotação, seja para a gente buscar informações, por exemplo, de fotos, vídeos. Eu sinto que a pessoa diz que tem um passeio, mas hoje em dia a gente está lá, né, entre as características do turista de luxo. Ele é uma pessoa antenada. Ele está antenado com o mundo, ele circula informações, ele circula em meios que tem conhecimento, troca de conversas, então ele quer checar como é que é a experiência. Então, uma fotografia que ilustre o serviço, um vídeo que mostre a experiência, seria muito importante, né? A questão da digitalização, inclusive para o pagamento, né? Às vezes um cartão internacional, as pessoas se sentem inseguras de passar um formulário de débito, eles querem já mesmo efetuar o pagamento. O cuidado com o acabamento em geral, né, o uniforme, a apresentação de um café da manhã, um roteiro para ele receber antes de começar um passeio, o acabamento, a apresentação, a finalização que a gente diz, né, a agilidade, importantíssima. Essas pessoas, elas querem agilidade na contratação, na resposta, né, não é só ele, todo mundo hoje, é uma questão que a gente precisa para os negócios. Sinto falta. Nos equipamentos, a questão mesmo do padrão, né? Um carro que tenha conforto, que ele esteja em uma boa conservação, se for um transfer, um hotel que cuide da questão da decoração, que seja uma decoração que tenha design, bons lençóis, boas louças, a qualidade, a gente fala, ela tá lá na matéria-prima, tá na duração, tá na execução, né? Quando a gente se compara a essas grandes marcas, por exemplo, uma Chanel, a gente vê o cuidado em todo o processo, né? É um material que ele tem duração, é um material que foi criado num ateliê, então ele é autêntico, ele foi criado com a ideia deles, né? Tanto é que o turismo de luxo é muito imitado, né? A gente diz, né? As pessoas imitam, mas as pessoas topam por um preço menor comprar a imitação, mas o original, elas querem que seja o autêntico, o raro, né? Então, da mesma forma, nós temos que replicar isso para os serviços, né? O atendimento qualificado. Por que eu digo isso, atendimento qualificado? Porque às vezes eu imagino que às vezes as pessoas só fazem um bom equipamento, colocam um preço alto, mas é o recepcionista que atende quem está sendo recepcionado, não tem um concierge para atender um passeio, uma indicação, uma necessidade que, né, o turista liga do quarto, quer um service, essa pessoa acaba fazendo todos os serviços, né? O turista de luxo, ele exige um bom atendimento, né? Então, a qualificação desse atendimento é muito importante. E a surpreender, né? Porque o turismo, o serviço de luxo em específico, é você surpreender. O padrão, as pessoas entregam. O turismo de luxo, ele espera ser surpreendido. São os cuidados nos detalhes, né? Uma cartinha de boas-vindas, é um amenity que tem a ver com a tua região, que ele se surpreenda, é uma atividade diferente do que ele já fez na vida, que ele vai sair da zona de conforto dele. Então, eu penso que nós precisamos os serviços do turismo de luxo precisam, em especial, nesses quesitos, evoluírem. Ok, realmente, nós em Santa Catarina temos muito ainda, né, que evoluir, que nos posicionar, que nos qualificarmos,
porque realmente a gente sabe que estamos iniciando, né, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, Santa Catarina sempre foi apontada, né, como um dos melhores estados para se viajar, mas o que sempre é finalizado enquanto percepção é que nós somos um bom estado, mas que nós ainda não temos uma boa qualidade no atendimento e nos serviços, né? Então, fica aí a tua dica extensa, né? E eu queria até comentar que o Observatório do Turismo, ele trabalha muito em prol da qualificação, né? Aí com parcerias com o Senac Santa Catarina, né? Que nós temos um programa de gratuidade que ao longo de 2020 e 2021 está sendo implantado, às vezes com um pouco mais, menos acelerado que nós queríamos, mas o Senac aportou 15 milhões de recursos para formação em gratuidade, né, das mais variadas formações, especificamente em turismo. E uma das coisas que mais nos impacta é que muitas das ofertas, né, não são iniciadas, executadas por falta de demanda de público, né, para qualificação. Então, realmente, a gente tem aí alguns gaps que precisamos, né, buscar essa sensibilização, mobilização do trade, né, tanto de gestores como colaboradores para se qualificar. Mas eu queria também aproveitar e solicitar que você falasse um pouco sobre o trabalho da Jocintra, né? Como é que funciona, né? Como é o trabalho de vocês? Nós somos uma agência de viagens, né? Ela trabalha em alguns nichos, dentre eles o emissivo, que é o carro-chefe da agência, mas nós também trabalhamos no receptivo em duas frentes, eventos e o concierge, que a gente chama que são os passeios em Santa Catarina, né, focado em Santa Catarina. Os eventos a gente trabalha toda a parte turística, de reserva hoteleira, transporte entre centro de convenções, aeroporto, hotel para esses congressistas, e o emissivo são todas aquelas pessoas que a gente leva daqui de Santa Catarina para fora, né, o turismo internacional. O nome já diz exatamente, é legal porque no nosso nome já diz exatamente a nossa essência, né? Tailor-made Tours. O tailor-made quer dizer feito sob medida. Então, a gente enxergou que o futuro das viagens, ele passou por uma transformação muito grande, em especial de agências de viagens, né? O nicho que era deste tamanho, ele ficou deste, né? Das pessoas que querem adquirir o serviço através de uma agência de viagens. E a gente percebeu que esse nicho que é o nosso foco, eles querem uma consultoria na viagem, né? Então, é aquela pessoa que talvez lê e gosta de dividir com um profissional as suas ideias para ver se está tomando as ideias certas, aquela pessoa que quer confiar a gente, as decisões dela, pô, eu sei que eles têm experiência, então eu vou fazer o roteiro, que eu acho muito legal que elas sempre fazem pela experiência, ou aquele empresário, ou aquela pessoa que ela não tem o tempo para buscar todas as informações, ler sobre os destinos, então ela delega as decisões para a agência, né, para a gente. Então, tá muito focado nesse nicho de não apresentar pacotes prontos, mas a gente fazer aquilo que é necessidade, o que o cliente quer. Um hotel gosta de gastronomia, então o teu roteiro ele vai ser desenhado com esse intuito. Eu sou um cara que gosta de mar, gosto de mergulho, gosto de barco. Eu dou valor a questões culturais. Então nós vamos tentar conseguir uma visita antes do museu abrir, com um estudioso daquele local. Eu adoro gastronomia. Então, você vai no mercadinho buscar o teu insumo para poder fazer um workshop de gastronomia no local. Então, esse é o nosso conceito, né? Fazer de acordo com o perfil do cliente, montar a viagem dele. Nós somos uma agência que faz parte do selo Virtuoso, tem bastante orgulho, porque é um selo bastante criterioso de marcas de alto padrão, todas essas redes que eu comentei contigo ali no início, hoteleira, companhias aéreas, prestadores de serviço de alto padrão fazem parte, né, os mais consagrados, e nós somos um dos membros. São poucas agências, no Brasil só 30 agências têm esse credenciamento,
de especialista em turismo de alto padrão, e a gente faz parte. Então, nós nos sentimos à vontade para falar sobre esse tipo de turismo e realizar esses sonhos dos nossos clientes, né? Que legal saber. E realmente a Jocintra tem um trabalho diferenciado, e eu diria até mesmo inovador aqui no estado, né, diante desse crescimento, né, imenso, exponencial, que é o turismo de experiência, que também eu acho que versa muito bem com o turismo de luxo. Eu sei que o nosso tempo aqui está acabando, né? A gente tem aí um tempinho curto para uma conversa, mas tudo que você falou, Maria Cláudia, foi muito consistente, né? Eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai aproveitar de uma forma muito direta. Mas eu sei que você sabe que o nosso público maior são as regiões turísticas de Santa Catarina. E a gente está vivendo um movimento em que as regiões turísticas estão buscando, né, o melhor de si, né, buscando recuperar o tempo perdido, buscando se posicionar. A gente tem tido grandes surpresas aí pelo caminho, né? Como você falou, o caminho dos canyons, né, que está buscando todo um trabalho, né? O Geoparque, quando a chancela do Geoparque, junto com a chancela de Florianópolis, cidade Unesco da gastronomia, vão trazer resultados bem interessantes para Santa Catarina. Todas as indicações geográficas que estão sendo trabalhadas, né? Aí, num processo bem amplo, a gente também vai ter um resultado talvez com maior qualidade. Mas eu queria que tu desse, se fosse possível, algumas dicas, né, de como as regiões turísticas poderiam estar começando a trabalhar, né? Será que eu sei que você já acabou falando que o importante é o posicionamento e a qualificação, né? Mas qual seria uma outra dica para começar a pensar no segmento turismo de luxo? Eu comentei já contigo, né? A Sim. concorrência é mundial e é experiente, né? O Brasil pode estar começando há pouco tempo no mercado de luxo, de forma consistente, mas no mundo ele já acontece há muito tempo. Então, se nós queremos entrar no mercado, realmente a gente tem que profissionalizar, né? Ele é um turismo que traz essa vantagem, inclusive de gerar valor para a comunidade, né? Emprego de alto padrão para a comunidade, desenvolvimento da comunidade, geração de riquezas. Então, acho que é muito importante essa questão do desenvolvimento desse segmento no nosso turismo. Então, tenha um plano, atraiam investimentos, né? Não basta boa vontade, a pessoa precisa atrair investimento, ela tem que ter bons restaurantes, ela tem que ter bons locais para se hospedar, ela tem que ter bons prestadores de serviços. Então, tenha um plano de atração de investimento, identifique quais são os seus potenciais e tragam os investidores que se adequem, né? No mundo a gente tem benchmarking para dar e vender. Então, façam esse plano, identifiquem as suas vocações, façam um plano de benchmark e criem um plano de atração de investimento. Tragam esses empresários para fazer acontecer, né? Organizem a cadeia produtiva para que ela tenha os produtos para vender. Não adianta a gente só ter uma trilha bonita se ela não é bem operada, né? Então, organizem, né, a cadeia produtiva. Acho que faz parte do poder público das regiões turísticas, que eu acho uma organização muito bacana, porque ela mistura o público com o privado, com as entidades de classe, então ela acaba abrangendo o trade, realmente dito. Então, façam isso ali. Promovam e fiquem de olhos nas tendências, né? Porque o mercado de luxo ele precisa se reinventar. Se a gente está falando dessa questão da raridade, aquilo que já foi copiado, a gente lançou, né? Ele tem um preço diferenciado porque você foi inovador, você pesquisou, você criou um produto, algo diferencial raro. Foi já utilizado em outros, a pessoa já quer uma novidade. Então fique de olho nas tendências, porque o mercado ele muda muito, né? Esse turista, ele está sempre evoluindo. Então, eu posso falar algumas questões que estão tendências, né, nesse pós-pandemia. Antes era muito experiência. Hoje, algumas coisas que estão saindo um pouco fora do padrão e que estão sendo faladas que vão ser a bola da vez lá na frente, né? O detox digital, o tempo presente
com a tua família ou nas tuas férias, aquela questão de você estar presente naquele momento você, né? Vários estudos mostram a evolução dos países, o grau de ansiedade dessas novas gerações, então o tempo vai ser algo precioso. Então, silêncio, paz de espírito, tempo, são quesitos que vão ser comprados, né? Desejados. A reconexão humana, essa questão de reconexão com a natureza, muito importante, né? Depois dessa pandemia, tu vais querer ter as relações com as pessoas locais, com os teus amigos, com a tua família, vai querer estar perto de um ambiente de natureza, mas vai prezar pela privacidade, né? A exclusividade que a gente comentou do turismo de luxo. A gente a tua viagem vai ter sempre um propósito, né? As pessoas deixaram de consumir as marcas que não são responsáveis. Então, tem um case que é bem interessante, né? Antigamente as pessoas iam para a Tailândia, subiam nos elefantes, ou iam para a África do Sul para tirar fotografia com os tigres dopados, né? O turismo de luxo, ele não aceita mais esse tipo de atividade. Eles não querem que dopem um animal, né? Eles têm a consciência que é importante um hotel ter tratamento de reutilização de água, ou de ajudar uma comunidade local, colocando objetos de decoração ou para vender da comunidade que ali está no entorno, né? Não é a riqueza não pode ficar concentrada mais só ali naquele ambiente. Então, bem-estar, fiquem de olho nas questões de bem-estar, as pessoas estão dando valor a exercício físico, então, se o teu empreendimento tem uma academia, tem um espaço para yoga, ou seus cardápios estão em dia, são orgânicos, tem para... Tem cardápio para todos os tipos de alimentação, vegetariano, enfim, são tendências importantíssimas, né? E conhecimento, que eu falei, né? As pessoas querem voltar da viagem melhores e maiores do que elas foram. A viagem, ela tem que agregar, né? Ela tem que deixar o seu legado lá de conhecimento, mas ela quer trazer a sua bagagem. Então, acredito que essas sejam as principais tendências, e quem prestar atenção na confecção dos seus produtos nesses quesitos tem grande chance de dar certo. Puxa, excelentes dicas, hein? Eu tinha certeza que a gente iria encerrar a série Vocações Turísticas de Santa Catarina, mesmo não sendo o turismo de luxo uma vocação para o nosso estado, mas está no radar. Eu tinha certeza que a gente ia encerrar com chave de ouro, né? Maria Cláudia Evangelista, muito obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pela Jocintra também, obrigado por você nos trazer tanta informação, né, em tão pouco tempo. Garanto que a gente vai voltar a falar sobre isso em breve, através do nosso blog ou através de alguma outra ação, né, porque realmente a gente entende que temos tanta oportunidade, né, e o que falta realmente é exato o que você falou, né? Foco na sustentabilidade, foco na questão da competitividade, né? E lembrando também que nós somos um dos estados mais competitivos do Brasil, estamos ali no ranking, né, no segundo ranking de competitividade dos estados, a qual aquilo que talvez seja um dos maiores problemas do Brasil, nós temos o melhor índice, que é a segurança. Né? Então, quem sabe a gente possa se basear na segurança quanto competitividade e começar a trabalhar. Eu vou me despedindo aqui, vou deixar você se despedir e a gente encerra por hoje. Muito obrigado quem nos acompanhou e até breve. Obrigado, Maria Cláudia. Eu que agradeço, para a gente uma oportunidade enorme, fico feliz que a FEComércio tenha dado esse espaço para a gente, sou uma entusiasta da questão do turismo de luxo, super importante a questão da segmentação, então, obrigada pelo espaço, por levantar essa bandeira, por iniciar a motivar as pessoas para que falem sobre isso, para que se organizem. E eu sou uma admiradora do trabalho da FEComércio, do SENAC, da qualificação, da capacitação. Agradeço muito, obrigada pela oportunidade. Obrigado, até mais. Até.